Boa noite, pessoal. Deixa eu falar um pouquinho de sódio agora. Pediram para falar sobre equilíbrio hidroeletrolítico, né, distúrbios hidroeletrolíticos, mas é um assunto muito, muito, muito extenso. Não dá para falar tudo em uma aula só. Então, acho que escolhendo o tema de maior relevância, porque é o mais prevalente na prática, é uma coisa que costuma dar muita dúvida, acabei optando por falar sobre hiponatremia, né? Queria agradecer o convite e parabenizar também a iniciativa do pessoal da Líder. Acho que caso clínico é uma ótima forma de discussão, talvez uma das melhores formas de entender, né, algum assunto e estudar medicina e clínica médica. Meu nome é Bárbara, sou médica nefrologista, trabalho aqui no Hospital das Clínicas aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E hoje, o que eu queria trazer, que eu acho que é interessante a gente discutir. Primeiro, só para conceituar qual é a importância, qual é a relevância, né? Qual é a relevância clínica da hiponatremia? Quer dizer, é um capricho, um capricho de nefrologista, porque a gente gosta tanto de sódio. Na verdade, é porque é muito relevante e tem um impacto ruim nos pacientes, aumentando mortalidade, aumenta o tempo de internação, desfechos negativos em diversas etiologias, a IC, IAM, paciente cirrótico, então um aumento de mortalidade por todas as causas. Esse aqui foi um artigo, né, que trouxe justamente isso, trazendo pacientes internados, o aumento da mortalidade, o aumento de tempo de internação em pacientes que têm uma hiponatremia, principalmente nos casos de uma hiponatremia grave, né, mostrando um aumento bem considerável da mortalidade. Mas alguns dados também, né? Todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos vai lembrar, assim, né, de longe, sobre o sódio e a hiponatremia como um marcador prognóstico ruim em um paciente com insuficiência cardíaca grave, né? E, de fato, nesses pacientes, já foi observado, vários trials já mostraram isso, que os pacientes com hiponatremia, eles morrem mais. Eles internam, tem piora da recorrência, da necessidade de internação, então eles são mais hospitalizados por conta da IC, e também tem um aumento de morte, né, de mortalidade. E isso é um impacto direto da hiponatremia? Isso Será que isso é um efeito realmente é, causa e efeito? E isso existe? Ou será que esses pacientes com hiponatremia, eles têm algum distúrbio ali por trás, algum motivo, e aí isso sim leva ao aumento da mortalidade, né? Provavelmente é esse segundo caso, não é o paciente que tem um sódio baixo, ele morre por conta do sódio. Não, um paciente que tem C, tem uma maior retenção de água, provavelmente é um paciente que tem um aumento aí constante do ADH, e esse aumento constante do ADH já fala para a gente que o volume arterial efetivo dele é reduzido, ou por débito cardíaco reduzido, ou qualquer efeito aí semelhante a isso, que a gente vê também em paciente cirrótico, paciente que é um paciente vasodilatado, né, que também, por conta desse aumento do ADH, tem uma tendência a reter água livre, e outros tipos de paciente, né? Então, um aumento de mortalidade também em paciente com infarto, com IC, com cirrose, pneumonia e internações de modo geral. Então, desfechos bem relevantes, né? Realmente é morte, mortalidade e hospitalização. E, além disso, outras coisas também que estão associadas à hiponatremia crônica. A gente sabe que alguns efeitos como o aumento de fraturas, de quedas, e também todos aqueles sintomas por conta da hiponatremia crônica. Isso aqui é interessante, porque acho que é o primeiro registro, um primeiro registro aí da relevante, né, da medicina, publicado realmente no caso de intoxicação por água. Isso foi publicado no JAMA, em 1938, uma paciente que no pós-operatório de uma cirurgia para retirada de apêndice, por conta de realmente uma infusão excessiva de água via retal, né, por conta do procedimento cirúrgico,
evoluiu com intoxicação, né? Um aumento absurdo, né? Um aporte absurdo de líquido livre de solutos, e por conta disso foi evoluindo com provavelmente sintomas do que hoje a gente sabe que são sinais de edema cerebral. E essa fisiopatologia hoje já é bem marcada, já é bem reconhecida. Qual que é o problema do sódio? Como eu já falei, não é o sódio em si, né? Não é a hiponatremia em si, mas a redução da osmolaridade sérica e a implicação clínica que isso tem, principalmente em nível celular, né? E, em última análise, isso leva a um edema, depois isso vai ficar bem claro ao longo da aula, é um edema cerebral, e esses sinais aqui que são sinais de herniação iminente, né? Então, o paciente mordeu a língua, ficou inconsciente, teve crise convulsiva, cianótica, respiração de Cheyne-Stokes, enfim, sintomas neurológicos bem graves. E aqui na seta é quando foi feita a reposição com salina hipertônica. E é interessante a chamada do artigo, né, que ele traz aqui, paciente moribunda, curada com a administração da salina hipertônica. No caso aqui, uma salina 5%. Então, qual que é o efeito disso? O que a gente quer quando faz a salina hipertônica? Mas algumas coisas aqui, ao longo da aula, provavelmente vocês vão chegar na, no, nas respostas, né? Mas só para irem pensando. Solicitada a avaliação da clínica médica para uma paciente de 35 anos, admitida hoje na unidade da psiquiatria por compensação de transtorno bipolar. Ela tem sonolência, torpor, e ao exame clínico, sinais vitais dentro da normalidade, exame físico normal. Durante a sua avaliação, ela tem uma crise convulsiva. Você solicita a monitorização e aquisição de acesso venoso, e nesse momento você é informado do resultado do exame da admissão, um sódio sérico de 115. Potássio de 3,5, glicemia de 120 e os demais estão em processamento. Qual que é a conduta nesse cenário? Isso aqui exige uma conduta imediata. Né? Então, em resumo, a paciente de 35 anos tinha alguns sinais prévios de já alteração neurológica, e enquanto você está avaliando, ela tem um episódio, uma crise convulsiva. E você tem essa informação no sódio sérico bem baixo, 115. Ainda nesse cenário anterior, ainda não vou falar a resposta ainda, porque a gente vai discutir isso ao longo da apresentação, mas imagina que essa mesma paciente, nos dias seguintes, ela evolui com uma poliúria franca, né? Aumenta bastante o débito urinário. Vai entrar em contato com os familiares, para saber um pouco mais do caso, tentar entender o que está acontecendo. Eles falaram que ela tinha realmente uma percepção de alteração de comportamento nos últimos dias, né? Desinibição, humor disfórico, delírio. Não usava medicações contínuas, exceto o lítio, carbonato de lítio, por conta do transtorno bipolar. A urina da admissão tinha uma densidade urinária de 1005, que, só para constar, ela é uma densidade urinária bem baixa, e a osmolaridade urinária de 43, que também é uma osmolaridade urinária bem baixa. Então, em resumo, é uma paciente com uma hiponatremia, com densidade urinária baixa e osmolaridade urinária baixa, ou seja, com urina diluída. Isso é esperado numa hiponatremia? Não. Vamos começar então aqui com alguns conceitos. Apesar desse conceito bem seco, na definição mesmo de hiponatremia, é um sódio sérico inferior a 135. E o que importa realmente na prática é a tonicidade reduzida, né? Então, a osmolaridade plasmática inferior a 275. E falo assim que é o que importa porque realmente o efeito final da hiponatremia vai ser a redução da osmolaridade sérica. E essa redução da osmolaridade sérica que tem impacto clínico, porque é a partir dela que ocorre a movimentação de água, de líquido, aí entre os compartimentos, né, extra e intracelular. E uma outra coisa que precisa ficar muito bem marcada é que não existe o paciente com hiponatremia, porque não é uma doença única, não é um distúrbio, não é uma doença específica. Na verdade, hiponatremia é um significado, representa um processo fisiopatológico indicador de um distúrbio da homeostase da água. As causas são muito diversas e heterogêneas. Então, a primeira parte, geralmente, apresento hiponatremia
três partes que eu acho que é uma forma mais didática de tentar entender. E a primeira é entender o que é hiponatremia e aquela clássica que não é um distúrbio do sódio, é um distúrbio da água, né? Então, é um distúrbio do balanço da água. O que isso quer dizer? Acabei de falar que a importância realmente é a osmolaridade sérica, né? Então, regulação osmótica. Quando tem um meio hiper ou hiposmolar, e aí agora a gente está falando de hiponatremia, né? Então, imaginem um meio hiposmolar, um estresse aqui hiposmolar. A célula, principalmente neurônio, que é a mais suscetível, a mais sensível a essas variações de osmolaridade, sempre que ocorre um influxo, uma troca, né? A água ela vai se movimentar do extra para o intracelular, porque ali a movimentação de água livre entre as membranas do extra e do intra. Por isso que a osmolaridade sérica é tão importante. A partir do momento que isso acontece, ela faz edema. E aí o edema realmente celular, pensando em edema cerebral, tem consequências catastróficas, como a gente viu naquele caso lá que foi apresentado, publicado lá no JAMA, que falei anteriormente, né? A paciente com intoxicação hídrica. Então, o principal é manter essa osmolaridade sérica no nível adequado, para não ter muita variação, nem para mais nem para menos. Esse controle de osmolaridade plasmática é feito com ADH, e ele vai ver que, realmente, em última análise, quando você realmente pensa na hiponatremia, o problema quase sempre é alguma alteração do ADH. Então, é muito importante entender ADH, entender qual é o significado dele e, principalmente, nas situações onde deveria estar suprimido, não era para ter ADH, e a gente tem muito ADH, né? Uma outra coisa também é mecanismo da sede, vou falar um pouco mais para frente, e também regulação renal, de concentração de diluição urinária. Então, capacidade enorme de variação, né? A concentração de diluição urinária, a osmolaridade urinária, ela pode variar de 50 miliosmóis por quilo, que seria uma urina muito diluída, até 1.200, 1.300 miliosmóis, que é uma urina bem concentrada. Então, se a gente for pensar uma dieta normal, e produto de catabolismo, a gente precisa eliminar por via renal mais ou menos 900 miliosmóis por dia, sim, 24 horas. Se eu tenho uma urina bem diluída de 50 miliosmóis, é só fazer a conta, 900 por 500 por 50 miliosmóis, para eliminar esses 900 miliosmóis numa urina bem diluída, de 50, eu posso utilizar aí até 18 litros de água. E agora o contrário, uma urina muito concentrada para eliminar esse mesmo tanto de solutos, seria os 1.200, 1.300, isso aí vai dar em torno de 600, 690 ml, que costuma ser a definição de oligúria na maioria das referências, que é justamente isso, né? É o volume urinário que eu tenho quando minha concentração urinária está máxima. Acho que isso vai ficar um pouco mais claro aí para frente. Então, esse é um artigo de revisão aqui belíssimo do New England, sobre uma revisão do balanço da água, realmente da fisiologia molecular, o que é necessário para a gente entender hiponatremia. E, primeira coisa, quando você tem um aumento de osmolaridade sérica, por algum motivo, qualquer motivo que seja, assim que a osmolaridade sérica aumenta, eu tenho que manter dentro de um controle, de certa forma, rígido. Quando a minha osmolaridade sérica aumenta, eu tenho dois estímulos. Um é a sede e o outro é o ADH. Geralmente o ADH ele vem primeiro. Então, quando a gente sente sede, depois, por exemplo, de uma sobrecarga de solutos, um McDonald's, uma Coca-Cola, alguma coisa que aumente realmente a osmolaridade sérica, e você tem sede, provavelmente o seu ADH já está aumentado, né? Porque primeiro vem essa elevação do ADH e depois vem a sede. Então, isso é uma coisa legal, porque até na hora de avaliar o paciente, quando o paciente refere sede, você já pensa assim, ó, realmente ele deve estar com uma osmolaridade sérica aumentada. O paciente pode estar perdendo líquido livre, né, perdendo água livre por algum motivo, e considerar isso como um dado clínico relevante. Tanto a sede, né, a sede aumenta
ingesta hídrica, como o ADH, eles levam, no final das contas, a retenção de água líquida. Então, isso é muito importante. Se eu tenho um ADH alto, eu retenho água livre. Então, estímulo de ADH, retenção de água corporal. Por que isso acontece? Para tentar reduzir a osmolaridade plasmática, né? Então, é uma tentativa de compensar esse estímulo primário aqui. E como que o ADH faz isso? Aumentando a reabsorção de água, tem lá os canais de aquaporina, né, de aquaporina 2, lá na parte distal lá dos ductos coletores, e quando esse canal ele é inserido ali na superfície da célula tubular, a água ela passa do meio mais concentrado ali da medula, né, que a medula tem que estar hipertônica para isso, para o meio menos concentrado. Então, acontece essa movimentação da água. Então, tem uma reabsorção de água livre e eu retenho água livre. O volume urinário diminui e a urina ela fica bem concentrada. Mostrando um pouquinho melhor isso aqui. Isso aqui é um néfron, temos aqui um glomérulo, tubo proximal, aqui a alça. Essa parte aqui é bem importante porque é a responsável por aquele mecanismo de contracorrente e de concentração da medula. Porque não adianta nada ter ADH. Isso sozinho não adianta, né? Então, preciso do ADH, porque o ADH ele é simplesmente um portão, né? Ele vai lá e coloca a aquaporina e a água ela vai movimentar conforme a concentração do mais concentrado para o menos concentrado. Então, o ADH não faz ele não empurra a água, né? Então, preciso ter uma diferença de concentração, que é esse gradiente osmótico. E quem faz esse gradiente é justamente a alça e o mecanismo de contracorrente. Se eu uso um diurético ou qualquer coisa que atue aqui, eu bagunço totalmente o sistema de contracorrente, eu não tenho mais isso, e a diluição e a concentração urinária vão para o espaço. Então, o paciente que usa furosemida, isso aqui aí a gente perde esse mecanismo de concentração e esse paciente ele tem uma urina isoosmótica, ou seja, há uma urina que sai com uma osmolaridade praticamente igual ao do plasma. A mesma coisa do paciente que tem doença renal crônica, que também não consegue diluir nem concentrar a urina, e aí a urina sai igualzinho à osmolaridade plasmática, então perde a capacidade de concentração e diluição, que é muito importante. Aqui em laranja são as áreas aí mais sensíveis, né, a realmente a ação do ADH, onde tem receptor P2, e aqui mostrando de novo lá na célula principal, qual que é a ação do ADH aqui. Ele coloca esse canal de aquaporina e aí a água vem e passa e tem reabsorção de água. Então, um paciente por algum motivo tem estímulo de ADH, ele retém água livre, né? Reduz bastante o fluxo urinário e a urina concentra, que é isso aqui. Então, o ADH ele tem essa ação que depende do gradiente esse gradiente osmolar, né? Medular. E qual é o objetivo? É retenção de água, porque nesse caso o ADH ele foi estimulado pelo aumento da osmolaridade cérebro. Então, eu quero reter água para diminuir a osmolaridade. Né? É um mecanismo compensatório. E o resultado é uma urina concentrada, porque eu estou reabsorvendo água, não é para perder água. Então, a urina concentra e o volume urinário reduz. Que é isso aqui, em amarelinho, igual uma urina bem concentrada. Isso aqui é o raciocínio do paciente que fica o dia inteiro em jejum hídrico, né? Não bebeu nada de água. Ele, qual vai ser o primeiro passo? Ele vai aumentar a osmolaridade sérica, vai ter sede, vai queixar de sede, e, além disso, ele também vai aumentar o ADH. Com o ADH, ele vai reter água livre, por conta de todos os mecanismos que eu falei agora, e aí a urina vai ficar bem concentrada. Tá? Tem isso aqui também, que é o que eu tinha comentado, essa capacidade de diluição e de concentração, né, da osmolaridade urinária, e eu coloquei o resto de solutos, porque realmente o rim ele é meio maestro nisso aí. Uma dieta normal, ocidental aí, típica, tem mais ou menos esses 900 miliosmóis
que que o paciente precisa fazer excreção diária. Então, independente do que beber ou não beber de água, precisa excretar diariamente esses tantos solutos, 900 miliosmoles. Se tem uma urina que não concentra um rim que não concentra a urina, que é aquele caso lá que eu falei do paciente que usa diurético, que usa furosemida, do paciente que tem doença renal, e aí tem uma urina osmolar, que é igualzinho do plasma, então ele não consegue concentrar, não consegue fazer a urina sair mais concentrada que a sérica. Quanto de diurese que ele precisa para eliminar esse tanto de solutos, né? Então, volume, aí a concentração, a molalidade sérica, né, vai ser concentração em volume, né, 900 miliosmoles para excretar numa urina com uma concentração de 290, era mais ou menos uns 3 litros por dia. Por isso que o paciente que tem doença renal crônica costuma urinar um pouco mais, é como se fosse o urinário basal dele para eliminar esse tanto de solutos. Isso aí numa urina que não concentra. Você vai mostrar a importância desse mecanismo de concentração e diluição. Agora, um paciente que consegue concentrar a urina ao máximo, que é a capacidade máxima da medula, que é esse valor aqui de 1.300, esses mesmos 900 miliosmoles para excretar numa urina de 1.300 dá os 700 ml por dia, né? Na verdade, o mais correto seria uns 690 ml. Por outro lado, uma urina bem diluída mesmo, diluída ao máximo, que é de 50, esses 900, né, em relação a uma urina com uma osmolaridade de 50, vai dar um volume de 18 litros de água. Ou seja, qual que é o resumo? Para fazer hiponatremia, só as custas de água, só bebendo água, tem que ser muita água, porque tem que superar a capacidade de diluição urinária, o que equivale, na maioria das pessoas, a mais de 18 litros de água. Então, um galão de água para conseguir fazer hiponatremia só por conta do aumento da ingestão. Então, acho que é importante entender isso da importância do ADH no controle da quantidade de água total. Porque a gente falou até agora sobre um dos estímulos do ADH, que é o aumento da osmolaridade sérica, mas tem outro estímulo que talvez seja até mais relevante, porque quando ocorre qualquer tipo de depressão polêmica, quando o paciente tem choque, por exemplo, o ADH aumenta em quantidades absurdas, né? É como se fosse um pulso, né, de ADH. Então, lembrando, os dois estímulos para aumento de ADH, né? Qual que é realmente aqui que ele responde? Um é o aumento da osmolaridade sérica, e o outro é a redução do volume plasmático. Então, hipovolemia estimula a concentração de ADH de uma forma absurda. Então, se eu tenho um paciente que a osmolaridade sérica está normal, se por algum motivo ele está depletado de volume, né, ele está ou está hipotenso, choque hemorrágico, choque séptico, choque, hipovolemia, ele vai ter um aumento absurdo de ADH. E se eu tenho muito ADH, eu tenho água livre. Por isso que o paciente hipovolêmico tem retenção de água. Ele faz hiponatremia, é uma causa clássica, uma das coisas que a gente precisa avaliar é justamente o paciente hipovolêmico. Depois a gente entra naquelas avaliações de volemia. E volemia é uma coisa que é difícil avaliar na prática, né? Então, a gente tem os pacientes hipovolêmicos, que claramente hipovolêmicos, que ninguém tem dúvida que está hipovolêmico, mas a maioria vai ficar ali num limbo, né? Numa coisa meio limítrofe. E nós temos algumas ferramentas adicionais para avaliar isso. Eu vou falar um pouco mais para frente. Então, esses aqui são os estímulos e fundamental para entender onde está o problema, entender isso, a dinâmica do ADH, o que estimula o ADH, além da osmolaridade sérica. Uma outra coisa é que
não está falando não só o volume absoluto, mas também o paciente que tem volume arterial efetivo, que é o caso do paciente com IC, com cirrose, síndrome nefrótica. Então, esses pacientes, eles têm um volume arterial efetivo baixo, apesar de serem edemaciados, né? Esses pacientes também têm um estímulo de ADH, e é por isso que o paciente com IC tem hiponatremia, e aí fica fácil entender por que hiponatremia é um fator prognóstico de desfecho realmente negativo, porque indica um estado hemodinâmico. Isso significa que o volume arterial efetivo dele é baixo. Essa primeira parte aí é importante para entender o que vem a seguir, porque existe uma abordagem sequencial que é muito lógica e muito racional para tentar pensar na hiponatremia. E tem uma notícia que é boa, né? Que, apesar das pessoas considerarem uma coisa mais difícil, porque tem muito fluxograma, muita coisa, muita etiologia, só existe uma situação onde a gente precisa pensar muito rápido. E aí não tem muito tempo para ficar pensando, abrir o UpToDate, olhar lá os fluxogramas, que é a situação do paciente que tem hiponatremia grave, com sintoma neurológico. Então, se o paciente tem hiponatremia grave, ele vai precisar de uma correção imediata com bolos de salina hipertônica. Depois eu vou mostrar como que isso é feito. Agora, se não é esse o caso, a gente consegue investigar. Então, temos tempo para investigar. Dá para pensar. Uma coisa que precisa ficar bem marcada é que a gente não precisa fazer nada correndo, a não ser que o paciente tenha sintoma neurológico grave da hiponatremia, que indica que ele está herniando, que está tendo edema cerebral. Se não for esse o caso, a gente tem que parar e pensar o que está acontecendo, porque nesses casos, a iatrogenia pela correção, que aí é a desmineralização osmótica, ela é muito mais grave. Então, são dois cenários. Ou eu preciso agir imediatamente, ou eu não preciso agir imediatamente, eu tenho tempo para pensar. Então, começar imaginando aí que a gente tem tempo para pensar em relação à classificação de hiponatremia. Algumas definições clínicas, o que é importante? Hiponatremia grave, geralmente a gente considera abaixo de 120, na verdade, o tempo de desenvolvimento da hiponatremia. Na maioria das vezes, a gente não consegue saber quando realmente foi iniciada, a não ser que o paciente faça uma intoxicação hídrica ou que fez hiponatremia durante a internação. A maioria dos pacientes que é admitido, a gente não sabe há quanto tempo começou e fica como crônico. Mas existe essa definição, aguda, menos de 48 horas, e crônica mais do que isso, e se for indeterminada, a gente considera como crônico. Esses pacientes têm um risco maior de fazer mielinólise contínua, caso faça alguma correção muito exagerada. Sintomático versus assintomático, e o principal é sintoma neurológico, que é isso que muda muito a conduta. Existem algumas classificações também, hipotônica, que o importante realmente é a hiponatremia hipotônica, porque as outras, elas são pseudo-hiponatremias e aí nem entram nesses fluxogramas, nesse raciocínio diagnóstico. Né? E depois disso tem a avaliação volêmica, que vocês vão perceber que faz um sentido completo. Né? Então, sobre aquele caso lá do início, considerando que ela tinha sintoma neurológico grave, o que tinha que ser feito? A correção com salina hipotônica. Então, não é diazepam, não é nenhuma medida específica para a crise convulsiva, e sim para o tratamento da hiponatremia, porque essa paciente está herniando, ela está em edema cerebral. E geralmente a gente não precisa de muito para reverter isso. Aumentar 3, 4 mEq já é suficiente. Então, é padronizada a salina hipertônica em bolos. São geralmente 100 ml na maioria dos protocolos, de 50 a 150 ml do NaCl a 3%. Eu vou mostrar como que esse soro é montado. Tá? Também é bem simples. E a gente ainda não terminou aquele primeiro caso, mas tem um cenário 2, que é um perfil completamente diferente. Você lembra que naquele primeiro era uma paciente com hiponatremia grave, e o que chamava atenção é que ela tinha uma urina muito, muito diluída. Não sei se agora já dá para entender o que aconteceu, né? Uma coisa muito importante.
gente falou o tempo todo de ADH, mas não tem como ir lá e avaliar o ADH do paciente. Dosar aqui quanto que está o ADH. Pega um sangue e vê quanto que está. Não tem como. Então, tem como a gente fazer aquele raciocínio. Se um ADH alto implica também uma redução de volume urinário, qual que é o inverso disso? Se eu tenho um paciente com hiponatremia e ele tem uma osmolaridade urinária muito baixa, ou seja, urina diluída, isso não está normal. Porque se ele tem osmolaridade plasmática baixa, qual que é o que é esperado? É esperado que ele tente eliminar o máximo possível de água. Então, ele vai eliminar água realmente. Se o problema não for do ADH, o rim consegue fazer isso. E ele vai ter uma urina apropriadamente diluída, que é o normal. Hiponatremia, para corrigir. Se hiponatremia significa excesso de água retida, como que eu corrijo isso? Com um aumento da excreção de água. Então, a urina tem que ser diluída. Resumindo, a resposta renal adequada à hiponatremia é a urina diluída. Tá? Então, se a minha urina está diluída, meu ADH está normal, porque ele está apropriadamente reduzido, inibido. Agora vamos pensar nessa outra situação. É um paciente de 65 anos, sexo masculino, diabético hipertenso, usava metformina, enalapriolodipina, tinha astenicefaleia há vários meses. O exame tinha uma PA de 110/60, frequência cardíaca de 90, estava hidratado, eupneico, exames aparelho cardiovascular respiratório abdominal sem alterações. Tinha um sódio de 112, potássio de 3,5, creatinina e ureia, TSH cortisol dentro da normalidade. Aqui já muda bastante daquele cenário inicial. Então, se lá o paciente tinha uma urina diluída, aqui é o contrário. Olha só como a osmolaridade plasmática é baixa, que é esperado. Se ele tem sódio baixo, tem que ter osmolaridade plasmática baixa mesmo. E a osmolaridade urinária é bem alta. É contraintuitivo pensar isso, né? Porque como que pode a pessoa estar com um sódio baixo, uma osmolaridade plasmática baixa e estar com a osmolaridade urinária alta? Isso não é normal. Isso implica uma elevação de ADH. Então, não tem como avaliar e avaliar o ADH sérico, mas tem como a gente avaliar a osmolaridade urinária. E a gente utiliza isso como equivalente. Osmolaridade urinária alta significa que eu tenho um ADH que está sendo estimulado. Também, aí agora fica até mais fácil de entender, né? A gente sabe que o ADH ele reduz o volume urinário realmente está reduzido. Com a osmolaridade urinária alta, tudo que a gente viu que acontece quando o ADH está alto. E tem o sódio urinário alto também, de 60 mEq por litro. Esse paciente com esse sódio aqui de 112, a gente ainda não sabe qual é a etiologia, foi realizada uma infusão de 1.000 ml de soro fisiológico. Depois disso, tem uma piora neurológica, caiu o sódio plasmático para 108, fizeram uma tomografia de crânio e viu que ele tinha, além de um edema cerebral também, uma tumoração de 4 centímetros região frontal direita. Qual que é o diagnóstico? Tem outro cenário para vocês pensarem. Depois eu vou falar qual que é o diagnóstico final. Então, aquele cenário, a primeira definição, se é agudo, menor de 48 horas, se é sintomático grave. Aí esses aqui são os que exigem uma correção imediata, porque o que pode acontecer é o edema cerebral e reação. Então, o que é sintoma grave? É sintoma neurológico, convulsão, coma e depressão ventilatória. São esses três. Qualquer um desses três é indicação da correção com o bolus da salina hipertônica. Se não for essa situação, ele vai fazer aquela avaliação inicial. Lembrar disso da correção do sódio pelo valor da glicemia. Às vezes, por exemplo, paciente que chega em cetoacidose diabética ou tem hiperglicemia primitiva, às vezes tem
uma pseudo-hiponatremia, né? Geralmente o sódio vai estar muito maior do que aquele que foi mensurado, então tem que fazer essa correção. Se tem alguma dúvida ou suspeita de hiponatremia hiposmolar, e faz a dosagem da osmolaridade sérica. Mas o interessante é que na investigação da hiponatremia, a osmolaridade sérica em si, ela não é tão relevante, porque eu já espero que ela esteja baixa. Agora, a osmolaridade urinária, ela muda o nosso pensamento, o nosso raciocínio diagnóstico. Lógico que se tiver como pedir os dois, aí a gente pede os dois também para fazer essa avaliação. E se não tiver nenhum dos dois no laboratório do hospital, pelo menos uma urinorotina para ver como é que está a densidade urinária. Então, depois definir gravidade e duração e sintomas. E aí, hiponatremia sintomática é diferente da neurológica grave. Então, alguns sintomas de hiponatremia crônica são muito inespecíficos e esses não precisam de correção imediata. Os que precisam de correção imediata são aqueles dos sintomas neurológicos graves. E uma coisa que é muito importante é avaliar o risco de edema cerebral ou de desmielinização, porque são dois pacientes diferentes. Né? A hiponatremia não é uma doença só, e não é um paciente só. Geralmente, eles estão em uma das duas situações. Ou esse paciente ele tem risco de edema cerebral e herniação, que é uma hiponatremia aguda, grave, ou ele tem risco de fazer mielinólise durante a correção. Nos casos daquela hiponatremia crônica, onde já teve muito tempo para adaptação, para medida de shift, de troca principalmente de potássio intracelular, então o neurônio está mais adaptado. E aí, quando é feita uma correção muito rápida, ele faz a célula faz o contrário, né? Ela desidrata, principalmente na ponte, então, que são as células mais sensíveis. E aí faz essa mielinólise pontina, que é, assim, catastrófica. Então, a gente precisa ver em que polo o paciente está, em que lado. Ele tem risco de edema, preciso corrigir rápido essa hiponatremia, ou ele tem risco de mielinólise e eu vou deixar quieto, ou então tentar corrigir o mais lento possível. Então, essa é a abordagem. Quem é que tem risco de mielinólise? É um trabalho, um artigo, uma publicação original, e depois alguns trabalhos comprovaram isso também. Nada com um N muito grande, né? Mas isso aqui também é uma coisa que sabemos que são fatores de risco que estão associados a um aumento da incidência da síndrome de desmielinização, que é sódio sérico muito baixo, o paciente chega com um sódio de 100 e é corrigido, e ele tem uma chance maior de fazer mielinólise, a gente tem que ficar de olho no paciente, fazer uma correção mais lenta e dosar com mais frequência o sódio. Presença de hipocalemia concomitante, então se tem um potássio baixo aí, às vezes durante a correção, né, uma coisa que as pessoas não atentam muito é que só o fato de corrigir potássio durante a correção também do sódio, isso aumenta também a osmolaridade sérica e por si só já é um aumento do risco de desmielinização. Pacientes etilistas, desnutridos e insuficiência hepática. Então, aquele paciente desnutrido, cirrótico, com sódio baixo, hipocalemia é a receita do desastre. O paciente tem que ficar realmente de olho e por conta desse alto risco de mielinólise. Inclusive, a meta de tratamento é diferente e nós fazemos algumas medidas diferentes. Isso aqui eu acho que talvez se for para guardar alguma coisa da aula, esse slide aqui, porque traz uma abordagem da hiponatremia grave sintomática. Então, lembrando daquele primeiro caso da paciente que chegou e estava convulsionando. Ela tinha uma hiponatremia grave, menor que 120, e ela tinha sintoma neurológico grave, de convulsão. Não sabemos a duração, mas nesse cenário a gente vai abordar com hiponatremia, sintoma neurológico grave, e aí a conduta é ao bolus da salina, com 100 a 150 ml a 3%. Como que eu monto essa solução? Porque ela não vem pronta, né? Não tem como você pedir para a enfermagem e falar assim, faz um bolus da salina, e eles vão perguntar quanto que é. Então, não dá para ir lá fazer a regra de 3 e falar assim, deixa eu ver quanto. Porque é uma conduta mais rápida. É igual a solução bicarbonatada. Né? Então, se eu quero montar
100 ml da salina a 3%, eu posso fazer isso com água destilada ou com soro fisiológico. Usando água destilada, a proporção é de 15 ml, o NaCl é 20%, para 85 de água destilada. Ou, se eu vou fazer isso com soro fisiológico, são 11 ml, a 20%, mais 89 do soro fisiológico. Se eu quero fazer 1.000, então fazer 1 litro dessa solução, é só manter a proporção. Aí seria 150 ml da salina a 20%, com 850 de água destilada, igual a solução de carbonato. E aí, a gente faz isso em bolos. Quantas vezes? Até resolução de sintoma neurológico. Os guidelines trazem até 3 esquemas a cada 10 minutos. Mas o que eu espero? Eu não vou guiar esse tratamento conforme o nível de sódio, eu vou guiar conforme melhora neurológica. Então, é até o paciente melhora de sintomas. E depois faz a reavaliação clínica, e uma possibilidade é essa infusão da salina posterior. Mas vou falar isso aqui daqui a pouco. Então, aquela questão da dinâmica lá do ADH. Aí aqui a gente entra então na abordagem, aí que vai ter também já a resposta total daquele primeiro caso clínico, né? Porque primeiro a gente já sabe qual é a conduta, que é o bolus da salina hipertônica. Quero aumentar um pouco a minha anatremia, aumentar um pouquinho a osmolaridade e reverter esse edema para o paciente não herniar. Até 3 vezes, até resolver o sintoma neurológico. E depois, qual que é o diagnóstico da paciente que tem uma hiponatremia e urina diluída? Aqui é um algoritmo que eu acho que é bem lógico para diagnóstico, para tentar entender qual que é o diagnóstico final da hiponatremia. O que ela significa. A urina está diluída? Então, o primeiro passo aqui seria a avaliação de densidade e osmolaridade urinária. Porque uma urina diluída significa que o problema não é ADH. Essa hiponatremia não é ADH mediada. O problema não é o ADH, é o excesso ou excesso de líquido, né? Sem o líquido hipotônico, intoxicação hídrica, aqueles corredores de maratona, usuários de drogas, às vezes êxtase, e aí faz uma intoxicação hídrica, bebem absurdo de água, e aí os pacientes podem fazer uma hiponatremia que não tem nada a ver com ADH, né? O próprio do ADH lá tá supresso como tem que ser, né? O problema também não é o rim, porque ele está funcionando como deveria, inclusive a urina está diluída, que é a prova de que está tudo funcionando como deveria. Só não a ingestão que está muito excessiva. Então, pode ser uma polidipsia primária, e nós falamos lá que isso aqui é difícil de acontecer porque tem que superar os 18 litros. Então, se são paciente com alguma alteração psiquiátrica prévia, às vezes durante um surto psicótico, né? E aí que realmente apresenta potomania. Uma outra situação são aqueles bebedores de cerveja, porque aí tem um outro fator, que é, além de ter um aporte de líquido sem soluto, eles ainda têm uma dieta pobre em soluto. Então, aumenta ainda mais a possibilidade de fazer uma hiponatremia com uma urina diluída. Agora, se não é isso, se a urina ela está concentrada, né, a osmolaridade urinária alta, isso significa que é ADH mediada. E se é ADH mediada, né, isso aí vai incluir todas as etiologias patológicas da hiponatremia. Se é ADH mediada, eu tenho que entender por que o ADH está alto. Se a gente sabe que o ADH aumenta ou por osmolaridade sérica, não tem como ser isso, porque o problema é hiponatremia, então não tem como ser osmolaridade alta. Então, só pode ser volume. Por isso que a gente faz avaliação volêmica para diagnóstico da hiponatremia, tentando descobrir por que o ADH está alto. É lógico, né? Faz bastante sentido isso. Então, se o volume arterial efetivo, muitas vezes, né, se tem hipovolemia ou por volume arterial efetivo baixo, que é aquele caso dos pacientes hipervolêmicos, aí com um monte de aspa, porque ele não é hipervolêmico, né? Sabe que o ciclo IC, não, volume arterial efetivo baixo, só que ele tem edema. E também os pacientes hipovolêmicos de fato, hipovolemia verdadeira, que é bem perceptível, também vão ter um aumento de ADH.
E tem aqueles onde aparentemente existe uma hipovolemia. Por que existe essa classificação aqui com esses pacientes hipervolêmicos? Porque, como eu já tinha falado, volemia é difícil, né, de avaliar. Então, alguns cenários ninguém tem dúvida. Nos extremos, ninguém tem dúvida. O paciente tem uma diarreia e chega desidratado, o paciente em choque, o paciente realmente, de fato, hipovolêmico, que tem taquicardia, hipotensão postural, infusão diminuída. Esse paciente aí não tem dúvida. Ok, volemia baixa e a gente atribui a hiponatremia a isso. Agora, quando não é essa situação, uma possibilidade é avaliar, procurar ativamente edema. Então, edema nos membros inferiores, se tem algum outro sinal aí de congestão, né? Algo que indica esse desequilíbrio. Então, um paciente que tem um volume arterial efetivo baixo. Então, a gente vai atrás do edema, né, procurando essa hipervolemia que não é uma hipervolemia de verdade, um volume arterial efetivo baixo, procurando esse paciente que tem cirrose, que tem IC ou síndrome nefrótica. E depois vem esses aqui, euvolêmicos, onde o diagnóstico de exclusão, né, tem a CIAD, então a gente sempre descarta também a alteração aqui de tireoide, insuficiência adrenal e tiazídicos, que é uma causa muito prevalente. Então, primeiro fluxograma de investigação de hiponatremia é suspender o tiazídico. Tá? Então, a gente suspende o tiazídico antes de fazer todo o resto da triagem. Então, abordagem sequencial aqui, a abordagem sequencial, suspender o tiazídico e descartar a etiologia reversível. Isso aqui é importante porque quando a etiologia é reversível, rapidamente reversível, quando é uma insuficiência adrenal que ali faz a fluocortisona melhor, um paciente que está hipovolêmico, que é uma hipovolemia rapidamente reversível também. Não é o caso, por exemplo, de algumas outras situações, como o paciente que tem pancreatite. O paciente que tem pancreatite, acho que é um bom exemplo, porque é um paciente hipovolêmico, tem todos aqueles mecanismos de CIS, tempestade de citocinas, considerando a pancreatite grave, e ele é um paciente grave, paciente crítico, tem também um aumento de ADH, tem depressão de água líquida, e é comum que eles façam hiponatremia. E apesar de ser uma etiologia hipovolêmica, ela não é rapidamente reversível, porque às vezes demora 20 dias, semanas para essa pancreatite ser resolvida. E às vezes os pacientes têm uma forma muito grave. Então, às vezes, esses pacientes, mesmo que tenham uma etiologia reversível, pode ser que tenha uma indicação de correção com a saline hipertônica. Então, por isso que é importante avaliar a etiologia, ela é reversível rapidamente ou não, porque se for rapidamente reversível, a gente tira, por exemplo, suspende a medicação, suspende o tiazídico, e pode avaliar, ver como é que o paciente vai evoluir. Sempre classificar, né, conforme duração e gravidade, risco de edema cerebral, se o risco é de desmineralização osmótica, ou seja, ele tem risco de complicar pela hiponatremia ou ele tem risco de complicar pelo tratamento. Quando a etiologia ela não é óbvia, né, então não é o tiazídico, não é aquela hipovolemia com diarreia, aquela coisa que não é óbvia, está indicada a investigação complementar com a osmolaridade urinária, principalmente a osmolaridade urinária, né? E o sódio urinário também ajuda em algumas coisas. A partir daí, a gente consegue chegar nos diagnósticos finais. Então, por exemplo, se o paciente tem uma hipovolemia, uma coisa que a gente pode também tentar entender é de onde que vem essa hipovolemia. Ou seja, essa hiponatremia hipovolêmica é por perda renal ou ela é por perda não renal, extrarrenal. No caso de uma diarreia, ou mesmo de um paciente que tem, como o caso da pancreatite que eu acabei de falar, se a gente for avaliar o sódio urinário desse paciente, vai estar baixo, porque a perda ela não é renal e é um paciente que está depletado. Né? Então, se ele tem hipovolemia, ele vai tentar, por todos os mecanismos de compensação, além do próprio ADH, tem sistema renina, angiotensina, então ele tenta impedir a perda de sódio. Né? Então, esses pacientes vão ter sódio urinário baixo. Por outro lado, o paciente que tem sódio urinário alto, em vigência de uma hiponatremia hipovolêmica,
indica perda renal. Então, ou é uso de diurético, ou é uma insuficiência adrenal, e aí na insuficiência adrenal, né, o rim não consegue mais responder, ou por falta mesmo de mineralocorticoide, ou então por algum tipo de resposta de fato inadequada, de resistência. E não consegue fazer as trocas adequadas lá do canal ENaC e canal de potássio. Né? Então, esses pacientes também vão ter perda renal, porque eles vão perder sódio, não conseguem reabsorver. E tem a síndrome perdedora de sal, que é um diagnóstico diferencial da SIAD, onde a diferença das duas é justamente a hipovolemia. Né? O paciente, essa síndrome já foi questionada a existência dela, mas a maioria dos autores concorda que ela existe mesmo. É o paciente que tem algum trauma cerebral, tumor, alguma etiologia neurológica, e ele evolui com realmente perda de sódio. E ele tem hipovolemia. É diferente da SIAD. Na SIAD também tem um aumento de sódio urinário, mas na SIAD não existe hipovolemia. Se a gente quiser fazer a diferenciação entre as duas, a gente pode fazer uma prova com solução cristalóide. No caso da perdedora de sal, assim que você restaura a volemia, a hiponatremia é corrigida. Na SIAD acontece o contrário. A gente tem que tomar muito cuidado com solução fisiológica na SIAD, porque como é um paciente que ele tem uma secreção inapropriada de ADH, ele tem uma osmolaridade urinária alta, né, travada, permanentemente elevada, tudo que eu der de líquido, ele tem uma tendência a reter, e a gente acaba piorando a hiponatremia quando faz soro fisiológico. Além disso, também é importante descartar aquelas outras etiologias que eu falei. Hipervolêmico, que na verdade também é ADH mediada, mas é um volume arterial baixo, né, efetivo. E aí entra aquelas outras etiologias. Cada uma dessas, então, tem uma forma de tratamento diferente, mas lembrando, quando eu quero tratar de uma forma mais rápida o sódio, a gente vai utilizar a salina 3%. Então, aqui é o que eu acabei de falar da SIAD, né? Tem que ter muita cautela com o soro fisiológico se a hipótese for SIAD. Porque esses pacientes, eles não conseguem alterar a osmolaridade urinária. É uma osmolaridade urinária inapropriadamente elevada. Eles têm uma secreção inapropriada de ADH. Então, lembrar dos critérios diagnósticos. Isso aqui eu acho que nem é tão importante assim ficar gravado, porque qualquer livro, qualquer referência traz isso aqui. Acho que o importante é entender, né? Entender como que acontece, entender esses mecanismos. Então, a gente tem critério diagnóstico da SIAD. Ela vai entrar naquele contexto lá da hiponatremia fotônica, obviamente, né? E euvolêmica, sabe que não é uma euvolemia verdadeira, mas o paciente ele retém água, só que aí por compensação eles têm um aumento também da natriurese para tentar compensar essa retenção crônica de água. E aí, por isso que eles têm um sódio urinário alto, né, permanentemente, por poder do aumento também do peptídeo natriurético. Então, é um critério diagnóstico o sódio elevado. Então, é um paciente que tem hiponatremia, ele tem uma osmolaridade urinária alta. É engraçado porque aqui o critério diagnóstico coloca maior que 100. 100 não é uma osmolaridade muito alta, mas em vigência, com hiponatremia, essa osmolaridade urinária devia estar mais baixa. Então, a osmolaridade urinária inapropriadamente elevada, com vigência de hiponatremia, com sódio urinário alto. E aí tem que descartar todo o resto, porque essa avaliação laboratorial por si só, ela não é suficiente para fazer diagnóstico, porque só pensar assim, a gente já falou lá que qualquer etiologia patológica de hiponatremia, ou seja, que é a ADH mediada, ela vai ter uma osmolaridade urinária alta, né? Então, por isso que tem que ter um raciocínio clínico importante. Não dá para a gente usar isso aqui de forma indiscriminada. Além disso, algumas outras coisas. Talvez acho que o que mais ajuda nessa distinção é essa piora com o soro fisiológico. Na prática, isso é muito evidente. Faz o soro fisiológico, a sódio começa a cair. Então, assim, o uso indiscriminado de soro em paciente com hiponatremia é péssimo, iatrogenia grave. Então, tem alguns critérios adicionais aqui, relação à discreção de ácido úrico alto, umas coisas mais específicas.
Mas eu acho que uma coisa legal para guardar é isso, essa piora com o soro fisiológico. Então, por exemplo, aquele caso que nós, vou até voltar aqui, então é um paciente que ele tem um APA em alterações, frequência normal, está hidratado, eupneico, então o paciente euvolêmico. A gente falou sobre aquele espaço lá da avaliação da hiponatremia. Então, vamos lá, se o sódio está baixo, a resposta natural, a resposta fisiológica seria uma osmolaridade urinária baixa, que a urina tem que estar diluída e eu tenho que eliminar água livre para balancear novamente a osmolaridade. Então, se a osmolaridade urinária é baixa, é a resposta adequada. Agora, no cenário de uma osmolaridade urinária alta, que significa a urina está concentrada, e além disso, o volume urinário também está baixo, né, 600 ml, isso aqui está gritando para a gente que é uma hiponatremia ADH mediada. Então, significa que esse paciente tem ADH alto. Além disso, tem um sódio urinário alto, e nós excluímos aquelas alterações polêmicas, então não é hipovolemia, não é hipotolemia. Assim, a hipótese mais provável aqui, de fato, é SIAD, e principalmente com essa informação. Foi feito soro fisiológico, teve piora neurológica, sódio caiu e o paciente teve uma resposta ruim, né? Teve piora neurológica, de fato, pode convulsionar, então essa questão, assim, bastante cuidado se for fazer soro fisiológico, paciente com hiponatremia. Porque se for uma hiponatremia grave e houver a possibilidade de ser SIAD, pode piorar e aí uma hiponatremia que já está grave, isso aí pode ter consequências bem catastróficas mesmo. E aí a última parte, depois a gente já falou é, é, sobre a fisiologia, entender aí como chegar ao diagnóstico. Acho que de uma forma resumida dá para entender, né? Em cada etiologia vai ter um manejo diferente, então é essencial que eu saiba qual que é a etiologia da hiponatremia. E uma coisa importante, saber quando tem indicação da saída hipertônica e como fazer uma reposição segura. Então, esse último cenário é justamente para falar um pouco sobre a correção da hiponatremia. É uma paciente obesa, com litíase e assintomática, estava na lista para correção de colecistectomia, e aí ela faz um episódio com dor abdominal em faixa, vômito, um diagnóstico de pancreatite. Está desidratada, então aqui, ó, já trouxe um dado importante. Não tem alterações na ausculta, e outra coisa, ela não está chocada. Então é uma coisa que as pessoas às vezes acham difícil entender como é que ela tá desidratada e não tem sinal de depressão, de choque, né? Então ela tem, de fato, sinais de desidratação, só que ela não tem sinal de má perfusão. Isso é um dado relevante. Tem um abdômen doloroso, na pancreatite, um sódio sérico de 111. Qual seria a conduta? Né? Como a gente poderia manejar essa paciente? E aí aqui tem provavelmente esse cenário aqui ele iria gerar muita dúvida na prática. Esse aqui é o típico de onde as pessoas mais têm dúvida. Às vezes elas até sabem qual que é a etiologia, né? E espero que agora vocês já consigam entender isso, que é de fato por conta da todo aquele mecanismo, né, que ocorre na pancreatite e, no fim das contas, há um volume baixo arterial, né, repetir uma hipovolemia. E ela tem um sódio baixo. Se o problema é a hipovolemia, a gente deveria corrigir volume, né? Então, seria, por exemplo, soro fisiológico, a conduta. Qual que é o problema em fazer o soro fisiológico nessa situação? É uma paciente com sódio sérico muito baixo, e ela ainda não tem sintoma neurológico, mas a gente não sabe quando que ela vai ter sintoma neurológico, porque é uma hiponatremia grave, a qualquer momento ela pode evoluir com sinal de herniação. Então, o que seria mais seguro aqui? Fazer a reposição, mesmo que seja uma hipovolemia, ela não é rapidamente reversível, por isso que é aquela importância de entender quando é rapidamente reversível e não é. Às vezes, você vai demorar muito para corrigir isso aqui, corrigir a doença de base. Então, o
que é mais seguro? Fazer a reposição com a salina hipertônica de uma forma gradual, até a gente conseguir levar esse sódio aí para acima de 120. E a partir daí dá para fazer a correção polêmica mesmo, restauração do soro fisiológico, de uma forma mais tranquila. Né? Acho que essa seria a forma mais segura de conduzir essa paciente. Então, aquilo que eu tinha falado do edema cerebral e da desmineralização, quando que existe o risco de cada uma, né? Mostrando aqui isso que eu falei de herniar, então, o edema da célula, o edema neuronal, herniação, e aí vem todos os sintomas neurológicos. Nesse cenário, a gente corrige rapidamente, tanto que aí já entra naquele protocolo do bolus de salina hipertônica. Aqui, no paciente que tem risco de desmineralização, a gente tem muito cuidado, tem que ter medo mesmo de fazer uma correção rápida. Então, se ele tem risco de mielinólise, aquilo que a gente comentado antes, algumas medidas são padronizadas para tratamento. Então, nem toda hiponatremia é igual e algumas têm um risco maior de desmineralização, que são aqueles fatores que eu já comentei. E nesses pacientes, o que eu posso fazer de diferente? Em conjunto com a salina a 3%, e aí aqui a gente não faz mais aqueles. Pode até ser feito os bolos, né? Não existe ainda uma diferença de abordagem, fala que uma é melhor que a outra. Pode ou fazer bolos de 50 ml, pensando nessa hiponatremia, que tem indicação de correção com a salina, mas não é neurológico grave. Ou então, essa forma de infusão contínua, que seria de aproximadamente 0,5 ml quilo-hora da salina hipertônica em bomba de infusão, que vai dar 15 a 30 ml hora na maioria dos pacientes. Em conjunto, a gente inicia a desmopressina. Então, não, aqui só também louco, vai fazer desmopressina, é o DDAVP, é o nosso ADH. Então, a gente vai fazendo, tipo assim, sem hiponatremia, é uma forma de evitar a hipercorreção. Então, nesses pacientes tem risco de desmineralização, a gente começa a desmopressina, nessa dose aqui de 1 a 2 microgramas, e aí pode fazer intranasal ou subcutâneo. O nosso é patronizado ou subcutâneo, a cada 6 a 8 horas, monitorizando o sódio cada 2 a 4 horas e ajustando a taxa de infusão conforme necessário. E aí nós temos algumas metas, né? Então, a gente não quer normalizar o sódio desse paciente. Chegou acima de 120, 125, já tá bom, a gente para a reposição. E quando existe um alto risco de mielinólise, não subir mais do que 4 a 6 mEq em 24 horas. Então, aqueles 10 mEq em 24 horas que a gente considera nas outras hiponatremias, aqui é diferente. Se o risco é muito alto, tem muito medo mesmo, aí é 4 a 6 mEq no máximo, a meta é menor. Então, aqui é o espaço da desmopressina. Como que ela age? É aquele mecanismo bem semelhante mesmo ao do próprio ADH. Estou mostrando aqui ao longo da correção, né? Um sódio que era bem baixo inicialmente, esse sódio muito baixo, tem um risco muito alto de fazer mielinólise. O que é interessante, na hora da administração da desmopressina, do DDAVP, a osmolaridade urinária sobe e o volume urinário reduz. Igualzinho o paciente que tem ADH alto. É isso que a gente está induzindo mesmo. Então, faz a salina hipertônica, está corrigindo a hipernatremia e, ao mesmo tempo, é como se fosse um freio de mão, e, ao mesmo tempo, faz a desmopressina para evitar que o sódio aumente muito e aí faça a hipercorreção. Algumas etiologias de hiponatremia, isso aí é muito efetivo, muito vantajoso, principalmente naquelas onde existe uma diurese que é pura água, né? Uma diurese pobre em solutos. É como se fosse até uma autocorreção induzida. Por exemplo, o paciente que tem uma hipovolemia, ou o paciente que depois que você começa a tratar, ele logo começa a corrigir, ele costuma evoluir com um débito urinário muito alto, volume urinário alto, e aí você perde totalmente o controle da correção, porque tem mais
a gente não sabe muito bem como que ele vai evoluir, para que lado que esse sódio vai. Então, é uma alternativa boa utilizar o DAVP, desmopressina, para evitar que o sódio suba muito. E aqui uma comparação, né, final dos últimos guidelines mostrando o americano e o europeu, como que a gente aborda a hiponatremia. Então, é consenso, hiponatremia aguda, sintomática, com um sintoma neurológico grave, ainda bem que é consenso, porque aí a gente não é para ficar pensando, enrolando, realmente é o bolus naquele esquema da salina 3%, é de 100 ou 150, um fala assim, ou 150, mas qualquer uma dessas, qualquer um desses volumes, a gente costuma fazer 100 ml, né, até 3 vezes, ou até resolução de sintoma neurológico. Se não for essa situação neurológica grave, se for uma hiponatremia grave, mas sem sintoma neurológico mesmo, ou seja, hiponatremia menor que 120 e que está em redução, que você está com medo de dizimar o paciente herniar, então pode começar a salina hipertônica, né, a 3%, naquela taxa 0,5 ml por hora, que vai dar os 15 a 30 ml hora na maioria dos pacientes. Se tiver um alto risco de mielinólise, faz uma dosagem a cada 4 horas e tem uma taxa de correção mais conservadora, né? Então, se o risco é alto risco de síndrome de desmielinização, não vai aumentar mais que 4 a 6, 24 horas. É diferente dos outros pacientes que às vezes tem um limite aí maior de correção, de 10 até 12 meses em 24 horas. Agora, esses aqui a gente não sobe mais do que 6. E eu deixei lá no final, né, aquela fórmula de Adroga, eu tenho alguns comentários para fazer sobre ela. Lembrando, então, sobre a montagem da salina a 3%, da padronização. O ideal é que cada serviço tenha uma forma padronizada de montar, para não ter erro na hora de montar o soro. Né? E aqui também algumas metas, alguns limites de correção. Também mostrando que esse bolus aqui realmente foi a conduta mais padronizada e que agora é mais aceita para tratamento de hiponatremia grave. Né? Então, uma abordagem aqui sequencial, né? Sódio muito baixo, menor que 120, avaliar a duração, avaliar se a etiologia é reversível. Se for o caso, né, hiponatremia menor que 120, sem etiologia reversível, a gente começa a salinar nessa infusão. Então, não precisa ficar calculando com aquela fórmula de Adrogue lá, que eu vou mostrar mais alguns detalhes dela depois e falar por que a gente não gosta muito dessa fórmula. Monitorizar o sódio de 6 em 6 horas, atentando para esse limite de correção, e interromper quando o sódio for maior que 120, 125. Não precisa normalizar, né? Não deve normalizar. Se houver hipercorreção, ou seja, esse dado é laboratorial, a gente não vai esperar os pacientes ter sintomas de mielinose, nunca, porque o sintoma ele é tardio. Então, o diagnóstico da hipercorreção ele é laboratorial. Subiu mais que 10 MEC em 24 horas. Ou então, se tem esse alto risco aqui, subiu mais do que aqueles 6 que a gente queria, tem que induzir hiponatremia. Então, soro glicosado, 10 ml quilo, em 1 hora. E aí a desmopressina entra aqui com toda a indicação mesmo. O objetivo é fazer hiponatremia de novo. Então, tentar induzir a hiponatremia para que ele não faça mielinólise. Mostrando isso aqui é uma coisa que confunde as pessoas, porque já vi acontecer, né, um cenário que foi realizada a correção muito rápida, foi feita hipercorreção, o paciente teve alta porque ele não tinha sintomas, e ele voltou 5 dias depois com vários sintomas neurológicos, convulsionou, foi entubado, traqueostomia, uma evolução bem trágica mesmo, e as pessoas não pensaram em mielinólise, apesar de ser realmente um diagnóstico que mais chamava atenção por conta dessa evolução. O paciente ficou bem, teve sintomas 5 dias depois. Mas isso aqui é o que acontece mesmo na mielinólise. Os sintomas eles podem vir mais
tardiamente demorar até 7 dias. Então, a gente não espera sintoma para corrigir a hipercorreção. Então, a overcorrection, qualquer conduta induzir hiponatremia, se subiu, e aí o diagnóstico laboratorial interromper tratamento, imediatamente fazer glicose cetônica e desmopressina, isso aqui salva a vida do paciente, né, salva neurônio e evita uma complicação catastrófica. Tragédia. Então, aqui é um comentário sobre a fórmula de Adro, porque sempre que eu dou aula de sódio, o pessoal fala, mas e a gente não falou da fórmula, né? E aqui no sódio da infusão, menos o sódio do paciente, água corporal total, mais um. É uma fórmula meio complicada e ela dá uma sensação de segurança que é muito ruim. Nós falamos sobre etiologias diversas de hiponatremia. O paciente que tem hipovolemia, ele se comporta de uma forma completamente diferente. Um paciente que tem SIAD, por exemplo, e essa fórmula ela não contempla a perda de solutos na urina. Então, a aplicabilidade clínica dela é muito baixa, né? E o problema maior é juntando essa sensação falsa de segurança, porque eu corrigi quanto que vai variar, então, às vezes, a pessoa fica tranquila com isso, e aí não faz a avaliação com a frequência que deveria. Além disso, é uma fórmula que tende a subestimar a variação estimada. E num cenário de hiponatremia, onde a gente tem muito medo dos efeitos iatrogênicos da correção, é complicado. Então, tem esse editorial, né, comentando justamente isso, e esse estudo, está nessa referência aqui, e ele trouxe um dado interessante, né, entre os pacientes que tinham um sódio menor que 120, a fórmula não conseguiu avaliar o aumento realmente esperado do sódio e ela errou em 74% desses pacientes, né? Então, tem uma taxa de overcorrection, de supercorreção, 2,5 vezes maior do que o predito. Então, talvez uma mensagem importante, se for usar essa fórmula, né, prova ainda gosta de utilizar, mas olha a data disso aqui, 2007, né, já tem bastante tempo que já caiu em desuso. O ideal é pensar no que está acontecendo, tentar descobrir a etiologia da hiponatremia, se tiver correção rápida, se tiver indicação de correção rápida, sintoma neurológico grave, aí é o bolos mesmo. Se não for esse o caso, sempre pensar na polaridade urinária, como é que está mediada para DH ou não, a volemia, chegar no diagnóstico e fazer o tratamento específico. Se o sódio ainda for menor que 120, mesmo que não tenha sintoma, a gente pode fazer aquela correção com a salina em bomba de infusão, né, a 3%, bem lentinho, bem devagar, porque a gente não precisa ter pressa na hora de subir o sódio. Então, algumas mensagens para lembrar. A preocupação com o sódio é por conta das alterações na tonicidade celular. Isso é o principal. Se o diagnóstico não for evidente com história de exame físico, a gente pode avaliar sódio urinário, osmolaridade urinária, que são ferramentas diagnósticas. É um exame muito barato, a osmolaridade urinária custa R$5, o custo hospitalar é muito baixo. E às vezes ele não é solicitado mesmo por o pessoal não lembra, não sabe muito bem como avaliar, mas viram que é uma coisa simples. Numa situação específica, né? Num cenário apropriado, a avaliação ela é simples. Cautela na correção e sempre raciocinar em busca do diagnóstico. Algumas leituras, alguns artigos que eu acho que são muito interessantes e relevantes. Esse aqui, que é uma compilação de guidelines, eu acho que ele é bem legal porque ele é prático e traz algumas condutas e ele é bem atualizado também. Lançado recentemente. Então, esses artigos aí são uma leitura boa. Então, vou deixar aqui também contato, qualquer dúvida, qualquer necessidade, podem mandar em e-mail, mensagem, tá? Ou à disposição